Gente, boa tarde. Então, nós vamos dar seguimento à nossa exposição. O tema é Ideologia e Formação da Subjetividade no Marxismo. Essa é a parte 2 da nossa apresentação. Eu queria retomar rapidamente os principais elementos que a gente discutiu na apresentação passada, para que a gente possa então continuar. A gente viu basicamente a distinção entre ideologia e ideário. Ideários são representações, são concepções de mundo, são valores, são normas de cada um dos grupos sociais que compõem uma sociedade. E são vários os grupos sociais que compõem qualquer sociedade. Mas o que também ocorre, por conta das relações de poder em qualquer sociedade, é que um desses grupos acaba tomando prevalência, se sobressaindo frente aos demais. E eles utilizam estratégias para que isso aconteça. E quando um desses grupos consegue se colocar como superior aos demais, dizendo que os seus valores, que as suas normas, que suas regras são mais interessantes para o conjunto da sociedade, a gente vai dizer que ocorreu aí então um processo ideológico. Então, se por um lado o ideário é um conteúdo de representações, ideários são um conjunto de vários conteúdos de representações, ideologia diz respeito a um processo por meio do qual um desses conteúdos toma relevância frente aos demais. Acho que isso está suficientemente claro para todo mundo. O que significa que ao longo da história sempre aconteceram processos ideológicos, mas eles foram representados de maneira distintas por vários ideários. Então pensem que, por exemplo, na época medieval, o ideário predominante no processo ideológico é o ideário do catolicismo. No nosso contemporâneo, diante de todos os ideários que nós temos distribuídos, o que vai tomar prevalência sobre os demais é o ideário da sociedade de produção, ou o ideário do capitalismo. E esse ideário no capitalismo, ele é representado por três grandes emblemas, por três grandes valores: individualismo, meritocracia e naturalização das relações sociais. Então, que isso fique claro, sempre existiram ideários, sempre existiu processo ideológico. O que muda é qual desses ideários vai fazer as vezes de valor a ser seguido pelos demais. Então, sempre houve, sempre haverá processo ideológico e ideologia. Bom, nós também vimos na aula passada que os sujeitos, eles são ensinados, eles são socializados diante de alguns ideários. Eles são processos de socialização. Nós não nascemos com esses conteúdos em qualquer sociedade. Nós aprendemos, mediante nossas interações e contatos sociais, quais são esses valores julgados mais apropriados que garantiriam um bem viver ou um melhor viver para os sujeitos. Então nós estamos falando de processos de socialização. Processos esses que são, em essência, inconscientes, desconhecidos pelo sujeito. Então, nós vamos aprendendo ao longo das nossas interações valores sem que esses valores sejam apresentados de forma formal para a gente. Então, a gente vai aprender, por exemplo, a como ser homem, como ser mulher, como ser trabalhador nos nossos contatos sociais, não numa aula, numa universidade ou numa aula familiar. No geral, nós vamos aprendendo esses valores nos contatos sociais que estão dispersos na nossa vivência. Então, a socialização, ela vai fazer, por meio dos mecanismos ideológicos inconscientes, a formação da subjetividade dos sujeitos. Né? Essa é a ideia de alienação no Marx. Nós formamos a nossa subjetividade com valores que não sabemos exatamente quais são, por intermédio de processos que não sabemos quais são, mas que ocorrem à nossa revelia. Por isso que se chama ideologia e interpelação ideológica. Interpelação, um sinônimo seria atropelamento. Nós somos atropelados por determinados valores, somos constituídos por eles e nem damos conta que fomos atropelados. Simplesmente levantamos e continuamos andando. O que o Marx também nos ensina é que, em determinado grau, nós podemos ser mais ou menos alienados das nossas formas de viver, dos valores que nos constituem. E para isso, para o Marx,
A função da ideologia é fazer com que a gente esqueça, que a gente não tenha contato desses processos formatórios, porque daí eles serão apresentados como naturais para a gente. Ora, se eles são apresentados como processos naturais e não como processos socializatórios, isso significa o desconhecimento e a impossibilidade de questionar. Porque se olhar para algum valor meu, para alguma característica minha, ou para algum processo social e disser, bom, mas é assim mesmo que as coisas funcionam, como que eu vou me contrapor? Como é que eu vou me rebelar contra esses valores? A gente não vai fazer isso. A ideia do processo ideológico é então fazer com que os sujeitos se conformem mediante a naturalização da apresentação do mundo como supostamente ele é e deveria ser, porque sempre foi desse jeito. O Marx, portanto, vai fazer todo um esforço para nos mostrar que o mundo nem sempre foi desse jeito, né? Que nem sempre nós vivemos no mundo de produção capitalista, o que significa que a gente não está fadado a viver no mundo de produção capitalista. E por que nós estamos falando de sistema de produção capitalista? Porque o sistema de produção capitalista não inventa o trabalho, mas deixa o trabalho mais difícil. Não inventa o sofrimento do trabalho, mas deixa o sofrimento do trabalho mais árduo. Não intensifica o trabalho, mas deixa o trabalho mais deslocado da sua representação do sujeito. O sistema de produção capitalista não inventa alienação, mas ele acentua a alienação e a desigualdade e a exploração do homem sobre o homem. Para provar isso, ou para melhor argumentar esse fato, o Marx vai contrapor o funcionamento do sistema de produção capitalista ao funcionamento do sistema de produção feudal. Por que ele vai contrapor trabalho nesse sistema de produção e não escola? Porque, primeiro, as escolas ainda eram um projeto de imposição para as massas, na época do Marx, que estava começando, ao passo que o trabalho já estava a pleno vapor, para não perder a imagem, né, das máquinas a vapor. E também porque, para o Marx, a ideia de homem é materialista, histórica e dialética, ou seja, nós somos aquilo que fazemos por meio das coisas que fazemos. Então o trabalho não é só um artifício ou um mecanismo de produzir mercadorias e objetos. Nós formamos a nossa subjetividade a partir do modelo pelo qual a gente interage com outras pessoas no trabalho. Lembra esse comentário? Então, se no trabalho eu sou estimulado ou forçado a ser passivo, eu vou ser passivo e menos reflexivo em todas as minhas relações sociais. Se, pelo contrário, se no trabalho eu for um sujeito considerado, respeitado, ouvido e tiver boas ideias para dar, provavelmente eu replique essas qualidades nas outras relações sociais. Então o trabalho ele forma, por meio da interação com os outros seres humanos, os nossos modos subjetivos e as nossas ações. Então por isso que o trabalho é muito importante. Ele é o dispositivo de referência, o dispositivo de exemplo para mostrar como a nossa subjetividade é formada e qual é a função que os objetos têm na nossa vida. Como vocês devem se lembrar das suas aulas de sociologia ou de história, o modo de produção feudal, e existem outros, né? O modo de produção asiático, o modo de produção escravocrata, o modo de produção socialista, o modo de produção comunista, o modo de produção feudal que antecede o capitalismo estava calcado numa ideia muito simples. O trabalho é difícil para todo mundo, ele não era mais fácil. O trabalho penaliza. Mas o sujeito domina todas as etapas de produção do seu trabalho. Primeiro ponto. Não significa que no mundo medieval, ou mesmo antes do mundo medieval, um único sujeito soubesse fazer tudo. Isso é impossível. Que ele tivesse conhecimento e habilidade técnica para fazer qualquer e todos os objetos possíveis. Os sujeitos no mundo medieval, eles eram especialistas em produzir determinados objetos. Então, por exemplo, o sujeito que sabia fazer sapato, o sujeito que sabia fazer armaduras, o sujeito que sabia fazer botas, o sujeito que sabia plantar, o sujeito que sabia fazer, não sei, colheres. O fato é que então existia uma alienação, uma divisão social do trabalho, né? Eu sei fazer algo, você sabe fazer outro sabe fazer outro, e isso garante o intercâmbio cultural,
Porque se eu sei fazer um objeto que você precisa, e você faz um objeto que eu preciso, mas não sei fazer, isso força a troca. Então nós vamos ter que negociar a troca. Então, por exemplo, se eu sou um construtor de móveis e você é um sujeito que faz botas ou roupas, eu posso fazer móveis, você faz botas, eu não sei fazer botas, você não sabe fazer móveis, mas nós podemos intercambiar e trocar esses objetos, mediante as nossas decisões. Se hoje eu acho que uma bota vale uma cadeira, tudo bem, amanhã pode ser que uma bota valha meia cadeira, então você tem que me dar 2 pares de bota. Mas nós que vamos decidir quanto valem os objetos e como serão as trocas. E mais do que isso, e essa é a parte mais importante, o sujeito que sabia fazer determinado objeto, determinada mercadoria, ele sabia todas as etapas de produção dessa mercadoria. Todas. Então o sujeito que sabia fazer uma cadeira, ele sabia cortar a madeira, fazer os pés, aplainar, lixar, colar os pés, fazer o assento, colar esses assentos no encosto, revestir esse encosto com espuma, sem espuma, com o que quer que seja, e ele sabia fazer tudo isso do começo ao fim. Então ele dominava todo o processo produtivo. Se quando ele dominava todo o processo produtivo, isso significa do ponto subjetivo várias coisas, dentre as quais eu destaco as seguintes. Eu sou reconhecido socialmente como aquele que sabe fazer cadeira. Eu sou o carpinteiro da vila. Ao passo que o outro é o agricultor, o outro é o que faz botas, o outro é o alfaiate. Então eu sou reconhecido pelo meu trabalho. E eu me reconheço no trabalho, porque como eu domino todas as etapas de produção, eu domino os tempos de produção. Sendo que as consequências, por ser mais, por flexibilizar ou não trabalhar adequadamente, as responsabilidades são todas minhas. Então, se eu trabalhar certinho e tiver móveis para trocar por outros objetos, ótimo. Agora, se eu for um trabalhador relapso e produzir poucas cadeiras para serem trocadas por alimentos, quem vai passar fome sou eu. O fato é que eu posso organizar o tempo do meu trabalho. Então eu posso acordar às 10 da manhã e trabalhar até às 10 da noite, ou eu posso começar a trabalhar às 8 e ir até às 10, parar 1 hora, trabalhar mais 2, parar mais... Posso trabalhar um domingo, posso pular um dia de trabalho, posso ficar uma semana sem trabalhar e depois trabalhar feito um louco. Eu vou controlar o ritmo do meu trabalho porque eu sou o único que é capaz de fazer esse determinado trabalho. É claro que existe uma pressão social, porque se eu sou um trabalhador de móveis, vagabundo e não forneço móveis, os outros vão me cobrar. Então, é uma sociedade que você tem expectativas sociais assentado no reconhecimento e domínio do trabalho por parte do sujeito especialista no seu trabalho. Né? Não quer dizer que o trabalho era gostoso, mas quer dizer que o trabalho era representativo e causava representação e significado para o sujeito. Eu sou o que eu faço e eu domino as etapas de produção. Só que a Europa, num determinado momento, que é a transição do mundo medieval para o mundo moderno capitalista, ela vai passar por fenômenos societários complexos que vão levar ao aumento da população, principalmente nas cidades. Isso tem a ver com a melhora da qualidade de vida, com o desenvolvimento incipiente de uma medicina e com a sobrevivência das pessoas, principalmente com o aumento da longevidade, da expectativa de vida e a diminuição da mortalidade infantil. Significa que a população cresce. Se a população cresce, significa que a população deseja e precisa de mais objetos. Então, se antes eu morava numa vila com 1.000 habitantes e fazia móveis para esses habitantes, agora a minha vila tem 5.000 habitantes e eu tenho que continuar fazendo móveis para esses habitantes. E como que você aumenta a produção de artefatos e objetos numa sociedade? Ou você trabalha mais, ou você e fica mais cansado, logicamente, você aumenta, intensifica o seu trabalho, ou você começa a se utilizar de instrumentos que te auxiliam no trabalho. Então, a Revolução Industrial Inglesa mostrou que, ao invés de eu demorar 1 hora para cortar uma árvore com um serrote, certamente
eu corto essa árvore bem mais rápido se eu usar uma serra elétrica, né? Ou algum dispositivo movido a vapor e depois por energia elétrica que me auxilie no trabalho. Ao invés de eu ficar lixando os assentos da cadeira e isso demorava um determinado tempo, agora com uma lixadeira ou com uma máquina de lixar, no mesmo período de tempo eu lixo mais assentos. Então eu faço mais cadeiras no mesmo período de tempo, certo? Mas o fato é que essas máquinas são produzidas por algumas pessoas que vão organizar esse instrumental dentro de espaços específicos chamados fábricas. Então vejam, os trabalhadores que antes eram dominadores do tempo do trabalho, da intensidade do trabalho e das trocas de objeto diretamente um com o outro, eles passam a ter que vender o seu tempo e o seu conhecimento para quem tem a máquina que ajuda a produzir o objeto. Então vejam, eu que antes tinha minha oficina em casa e fazia as cadeiras, e fazia uma cadeira por dia, agora a população está pedindo mais cadeiras, um sujeito montou uma fábrica com determinadas máquinas que me auxiliam a fazer 10 cadeiras por dia. Só que quando eu vou trabalhar nessa fábrica, eu não sou mais livre para decidir como eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar segundo o que o meu empregador falar como eu devo trabalhar. Entendem essa relação? Se o sujeito me fala, você vai ter que chegar aqui todo dia às 8, ficar até o meio-dia, voltar a 1, ficar até às 6 e trabalhar sem descanso, porque senão eu não vou te chamar de novo para trabalhar, eu vou trabalhar segundo conforme ele manda. E mais, como a população cresce exponencialmente e eu preciso produzir objetos o mais rápido possível, outra forma de fazer esse objeto de uma maneira mais rápida é dividir a produção do objeto. Então, se eu antes fazia a cadeira por inteiro, agora você vai fazer os pés da cadeira. Porque o cara que está do seu lado vai fazer o assento. E o do lado dele vai fazer o encosto. E o do lado dele vai colar. E o do lado dele vai estofar. E o outro vai entregar. E o outro vai embalar. E o outro vai fazer. Cada um vai fazer um pedaço do objeto. Isso significa que nós vamos criando uma especialização na cadeia produtiva. A ideia de cadeia produtiva. Cada um faz um pedaço da cadeia produtiva para aumentar a produção dos objetos. Só que quando você fraciona a produção dos objetos, segundo Marx, isso leva, primeiro, ao fato de você estar despossuído da habilidade e das decisões concernentes à confecção do objeto por inteiro. Então eu até posso saber fazer a cadeira inteira, só que agora eu só posso fazer os pés, porque quem está do meu lado vai fazer o assento. Então se eu fizer pés e assento, eu vou estar atrapalhando o trabalho do outro. E se eu fizer pés e assentos e juntar a cadeira, eu vou estar ocupando o meu tempo que eu deveria tomá-lo exclusivamente para fazer pés de cadeira, porque tem alguém especialista em montar cadeira e alguém especialista em estofar cadeira. Então, a Revolução Industrial, que marca a transição do mundo medieval, mundo feudal, para o mundo capitalista moderno, vai falar dessa disrupção, dessa fragmentação do saber fazer os objetos do começo ao fim e do fazer o objeto do começo ao fim. Então, antes o sujeito que se sentia reconhecido, controlador da produção do objeto, começa a ser especialista numa parte do objeto. Ou seja, ele perde o seu conhecimento sobre aquilo que ele está fazendo. E ele não domina o tempo do fazer. Não é ele que decide como fazer o objeto, o ritmo de fazer o objeto. Quem dita o ritmo de fazer o objeto é a máquina ou o empregador. Então ele fica numa relação de poder desigual frente a alguém que manda ele trabalhar de determinada forma. Quando alguém manda esse sujeito trabalhar de determinada forma, e muitas vezes a contragosto desse trabalhador, isso significa que o trabalho que antes era altamente significativo passa a ser um martírio sem significado para o sujeito. Ou o único significado que esse trabalho vai ter para o trabalhador
é o dinheiro que ele vai receber todo começo do mês. E não a relação de troca que ele tecia diretamente com outros seres humanos. Então os trabalhadores viram especialistas em microatividades, eles vão sendo despossuídos, ou seja, alienados do processo produtivo e da relação com outros sujeitos, e o único significado que esse sujeito vai ter no trabalho é o dinheiro que ele vai aplicar para outras situações fora do trabalho. Ou seja, trabalhar já não tem muito sentido para essas pessoas. E nós sabemos, então, nomes técnicos, isso se chama divisão técnica do trabalho para o Marx. Se a divisão social do trabalho continua existindo, há trabalhadores de cadeiras, há trabalhadores de couro, há trabalhadores de vestimenta, cada objeto vai sendo fragmentado numa divisão técnica da produção do objeto. Isso vai fazendo com que cada um dos trabalhadores que antes sabiam fazer o objeto por inteiro vão se sentindo perdidos nessa produção, sem saber exatamente o que estão fazendo ali, perdendo a vontade de trabalhar, porque vai perdendo o sentido do próprio trabalho. O sentido do trabalho é juntar dinheiro no final do mês para pagar a conta, e não para falar, eu sou um sujeito que sei fazer cadeiras, ou eu sou um sujeito que sei fazer botas ou couro. O aumento da alienação no trabalho corresponde ao aumento da falta de significado pelo trabalho, a diminuição do contato humano no trabalho, porque quando você trabalha numa cadeia produtiva, não dá para você ficar batendo papo com outra pessoa, não dá para você ficar perguntando como é que foi o dia, o fim de semana, como é que está a mãe, como é que está o pai. Você tem que entregar o produto para o outro finalizar a parte dele, para que ele possa passar para o outro, que ele possa passar para o outro. Então, vai ter um período específico, o cafezinho, para vocês baterem papo. Você não pode ficar interagindo com o sujeito durante o trabalho ou interage muito pouco. O que significa, então, que o trabalho vai se tornando cada vez mais solitário. Então, por um lado, a fragmentação, por outro, a perda de significado e, por outro, o isolamento no trabalho vai levar ao adoecimento da esfera do trabalho, no mercado do trabalho. Os sujeitos começam a adoecer porque trabalham. Eles vão sofrer porque trabalham. Se não ter trabalho é um fator de sofrimento, porque você não tem renda e não dá conta dos seus compromissos ou das suas expectativas de consumo, falaremos disso daqui a pouco, eles também sofrem porque trabalham. E não raro, quando você pergunta para os trabalhadores, e aí, me fala do que você faz, as pessoas, por vezes, não querem falar o que elas fazem. Porque elas querem se sentir reconhecidas pelas coisas que elas não fazem no trabalho. Isso é totalmente o oposto do que aconteceu no mundo medieval. No mundo medieval, eu sou reconhecido porque eu sou marceneiro. No mundo contemporâneo, eu sou reconhecido não porque eu trabalho no atendimento de uma loja. Eu sou reconhecido porque eu gosto de beber determinadas bebidas, eu gosto de determinadas músicas, eu gosto de determinado videogame. Os sentidos começam a ser buscados fora do mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho perdeu o sentido para os trabalhadores. E isso causa adoecimento físico e mental para os trabalhadores. Então, em nomes técnicos, isso se chama a acentuação da alienação no trabalho. Todavia, o trabalho é apresentado tanto para o dono da fábrica ou para o trabalhador como sendo igual. Como assim sendo igual? Eu sou o dono da fábrica porque eu trabalhei bastante, juntei dinheiro e montei uma fábrica, ou uma universidade, ou uma escola, ou uma empresa. Eu empreendi. Você, se trabalhar também, da mesma maneira que eu trabalhei, na mesma intensidade, você vai conseguir juntar dinheiro, vai conseguir montar a sua empresa, e aí você vai colocar pessoas para trabalharem para você. Então, se você trabalhar igualzinho que eu fiz, você vai fazer a mesma trajetória que eu fiz. Isso é verdade em pouquíssimos casos, porque o que a gente mais vê são as pessoas trabalhando, não conseguindo juntar dinheiro, tendo que trabalhar mais, sofrendo mais, adoecendo mais. Só que essa perspectiva, essa ilusão de que o trabalho vai libertar as pessoas é apresentada para quem é o dono da produção ou dos meios de produção
e para os trabalhadores que têm que se submeter aos mandos e desmandos dos donos dos meios de produção. Então é como se o trabalho representasse a mesma coisa para o patrão e para o empregado, a liberdade. Mas não, o trabalho representa a liberdade para o patrão, porque ele não precisa trabalhar em muitos casos, e a escravidão para o trabalhador. Apesar de não usar esse termo, é disso que se trata. O capitalismo pode ser definido, segundo o próprio Marx, como uma aceitação voluntária da escravidão. A gente só trocou o nome escravidão por trabalho assalariado. Porque você vai trabalhar e não vai conseguir sair do lugar. O que não se conta na sociedade de produção capitalista é que a imensa maioria das pessoas que deram certo na vida e enriqueceram já partiam de condições sociais diferentes dos próprios trabalhadores. Ou seja, eles tinham mais oportunidades que os trabalhadores. Por isso que eles ascenderam socialmente. E não porque eles são mais espertos, são mais inteligentes, são mais perspicazes, ou são mais empreendedores. É porque eles tiveram chances diferenciais. O mundo do trabalho não apresenta para os sujeitos, no geral, chances diferenciais. Ele apresenta exploração. Como assim exploração? Ora, a partir do momento que o mundo feudal ruiu, eu não mais domino o processo de produção, tenho que me submeter a um sistema de capitalista e a um patrão que fala como eu devo trabalhar, porque se eu não quiser trabalhar do jeito que o patrão quiser, o que ele faz? Ele me manda embora. Ele me manda embora, contrata outros dois, pagando metade do que eu ganhava. E essa poupança que ele faz de gasto, fica para quem? Para o empregador. Agora imagine o seguinte, mundo medieval. Eu pegava uma cadeira, fazia uma cadeira por dia e trocava essa cadeira por uma bota. Se eu fizesse 2 cadeiras por dia, eu trocaria por 2 pares de bota. E assim sucessivamente. Ou seja, o lucro ou o ganho que eu tenho depende exclusivamente do meu trabalho. Quanto mais eu trabalhar, mais lucro eu terei, porque eu controlo o meu trabalho. No capitalismo, as relações de trabalho não funcionam dessa forma. O sujeito é contratado para trabalhar um período de tempo e ele deve produzir o máximo possível nesse período de tempo. Então imagine o seguinte cenário. Eu, professor universitário, certo? Eu passei num concurso ou sou empregado de uma universidade particular. Eu sou contratado para trabalhar 40 horas semanais. 40 horas em pesquisa, educação e extensão. Faz de conta que eu dou 10 horas aula por semana. Eu recebo os mesmos reais no final do mês. Só que daí muda a conjuntura política no Brasil e o reitor da UFPM fala assim, olha, você que dava 10 horas de aula, você vai ter que dar 20 horas. E as minhas pesquisas, as minhas extensões que eu fazia nos horários restantes? Se vire, se reorganize. Então eu vou ter que dar mais aulas e vou ter que trabalhar mais em pesquisa e mais extensão para cumprir o mesmo trabalho que eu prometi entregar ou que me cobram. E eu vou receber a mesma coisa no final do mês. Exemplo B. O sujeito trabalha fazendo hambúrguer no McDonald's. Ele é contratado para trabalhar 40 horas no McDonald's e ele recebe um salário mínimo. Se ele fizer 4 hambúrgueres por dia ou 400 hambúrgueres por dia, quanto ele ganha no final do mês? O mesmo salário mínimo. Mas, se ele vender 4 hambúrgueres por dia e 400 hambúrgueres por dia, quem que vai ganhar mais no final do mês? O dono do McDonald's. Então vejam, a relação é a seguinte. O excesso de trabalho do trabalhador. Por que excesso de trabalho? Porque as pessoas precisam trabalhar um tempo para pagar o desgaste da máquina, o pão do McDonald's, o alface do McDonald's, o trabalhador, né? Para abrir o McDonald's custa X. Então o McDonald's tem que vender X hambúrgueres por mês para pagar os custos da loja. Tem que pagar o salário, tem que pagar energia elétrica, tem que pagar o Wi-Fi, tem que pagar a promoção, tem que pagar tudo. O que ela pagar, o que ela conseguir vender a mais desse custo de produção, fica para quem? Esse valor a mais produzido não é repartido entre os trabalhadores. Esse a mais da produção vai ou vira lucro para o patrão. Isso tem um nome bonito no marxismo. Mais-valia.
Mais-valia é o seguinte: o excedente da produção ele é apropriado por aqueles que não trabalharam. O lucro não é distribuído entre os trabalhadores. Ele é distribuído para os donos e pelos donos dos meios de produção. Então veja, o capitalismo organizou o trabalho de uma maneira que o excedente, o lucro, não é socializado. As perdas sim, mas o lucro fica na mão do dono. Vejam, isso se dá no McDonald's, se dá na produção de objetos, se dá na produção de saber, se dá em todas as relações de produção da nossa sociedade. Ainda mais porque os objetos produzidos não são objetos baratos. Vamos dar um exemplo para deixar isso claro de como essa alienação está articulada no capitalismo com a produção da mais-valia, que está articulada com a exploração, que está articulado com o sofrimento mental no capitalismo. Esse celular, certo? Eu comprei recentemente, R$ 1.200, no Samsung. Quanto ganha um trabalhador da Samsung? Em média, um trabalhador da Samsung ganha R$ 2.000. Isso é uma média, eu peguei no site, num dos sites que fazem esse tabelamento. Ele não produz um só celular por mês, né? Vamos pensar assim, esse cara teria que produzir 2 celulares para ganhar o seu salário, ok? Só que ele produz 2.000 celulares por mês. Para onde vai esse dinheiro do lucro da venda do celular? Não vira salário para o trabalhador. O salário dele é fixo. Esse lucro vai para o dono da empresa Samsung. Um tanto vai pagar o custo da produção e o excedente não vai ser socializado por quem trabalhou. Ele vai ficar condensado na mão do dono do meio de produção. Isso é justo? Essa é a pergunta que Marx faz. Né? Essa é a grande pergunta. Porque significa o seguinte: algumas pessoas se apropriam do trabalho das outras e não pagam dignamente o trabalho dessas pessoas. A gente poderia ter uma sociedade no qual o lucro poderia ser repartido e as pessoas viveriam melhor. Mas nós temos uma sociedade no qual o lucro não é repartido e ela é muito pouco repartido e ele é condensado na mão de pouquíssimas pessoas. Brasil, 5% da população tem uma renda equivalente a 95% da riqueza do país. Os outros 95% da população dividem os outros 5% da riqueza do país. Veja a discrepância. Ricos, muito pouco rico no topo da pirâmide e uma maioria gigantesca na base da pirâmide que divide a pobreza. Então veja, o sistema de produção capitalista está licenciado na ideia de que nós temos um topo que se apropria da produção da base da pirâmide. Suposto, ou essa estrutura funciona porque existe uma ilusão de que se a base da pirâmide trabalhar e trabalhar mais um pouco, ela vai conseguir subir. Isso acontece? Não. Somente alguns que dão sorte, sei lá o que, conseguem subir. Mas essas exceções são importantes para criar a ilusão de que o trabalho vai libertar. Então veja, o trabalho ele é apresentado como um valor abstrato universal, o trabalho liberta, o trabalho enriquece, quando na realidade o trabalho escraviza os trabalhadores. Falando, é natural que seja assim, trabalhe mais, você não trabalhou o suficiente. Isso é então, ao invés de me preocupar com o outro, eu vou preocupar com o meu desempenho. Individualismo. Se o meu desempenho... Então, ao invés de ter solidariedade com o trabalhador do lado, vamos nos juntar e vamos nos rebelar, faz sua parte que eu faço a minha, porque eu vou ganhar meu dinheiro e vou dar certo na vida. Por que eu vou me juntar com você para ficar falando de comunismo? Né? Eu vou tentar guardar o meu dinheiro. Individualismo. Se eu fizer isso, eu terei um mérito. Meritocracia. Porque sempre foi assim. Naturalização das relações sociais. Então o capitalismo se assenta nesse tripé. Individualismo, meritocracia
naturalização das relações sociais. Esse conjunto ilusório, ou essa tríade ilusória, sustenta as nossas relações sociais em vários âmbitos. No trabalho, como Marx diz, se você trabalhar, souber poupar, souber investir, você vai dar certo na vida. Se você ralar na academia, você vai ter um corpo bonito. Se você batalhar, disputar, estudar, você vai conseguir passar no concurso. Mas o fato é que as pessoas não concorrem com as mesmas condições ou oportunidades. Tem gente que pode estudar numa sala com 40 pessoas, no calor, com livro. Tem gente que pode estudar no quarto da casa dele, no ar-condicionado, com a internet. E aí a mãe bate um suco de fruta e traz, entendeu? A empregada faz o almoço. Tem gente que tem que estudar, levantar, fazer o almoço, cuidar de filho, cuidar do pai doente, trabalhar, e aí vai conseguir fazer uma faculdade, prestar um concurso. Outras pessoas vão poder só se dedicar ao estudo. Vejam, existe então condições iguais de disputa? Nós não estamos falando de capacidade, nós estamos falando de condições de disputa. Quem sai na frente nessa competição? Quem tem mais privilégio. Só que esse privilégio não é um atributo individual. Esse privilégio é o resultado do acúmulo de privilégios ou das desigualdades sociais historicamente determinadas. Então, não serve de muita coisa nós apontarmos o dedo para uma pessoa e falar privilegiado, 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 privilegiado. Isso não serve de muita coisa. Apesar de dar uma espiada nos nossos demônios e nos nossos sofrimentos. Vale a pena a gente lutar por políticas de afirmação social que tendam a redistribuir, a reequilibrar as oportunidades da nossa sociedade. É disso que a psicologia social deve tratar. Como equilibrar a disputa pelos bens sociais. Fazer com que as pessoas possam competir de maneiras mais igualitárias ou de maneiras menos injustas. Então, o que o Marx nos ajuda a esclarecer é que o trabalho na sociedade de produção capitalista é apresentado como uma salvação para todo mundo. Né? Veja o quanto a palavra empreender está na moda. Né? O que é empreender? Você ter uma boa ideia, você saber colocar essa ideia em prática e você ganhar os louros e os frutos dessa ideia. Só que o inverso é verdadeiro. Se você não tiver uma boa ideia, se você não tiver força de vontade, ou se ela não lucrar, significa que a sua ideia foi equivocada. De quem é a culpa? Sua. Então, o sucesso no capitalismo é apresentado como o fruto do esforço individual. O fracasso é apresentado como a falta de esforço individual e não como a falta de oportunidades sociais. É isso que o Marx nos ajuda a compreender. O capitalismo é apresentado como a felicidade, né? Só não é feliz no capitalismo, segundo as propagandas do jornal, quem é idiota. Você está triste? Toma antidepressivo. Você está sem amigos? Vá para o barzinho. Né? Agora não, porque nós estamos em distanciamento social. Você está infeliz? Malhe o corpo. Você quer ter cabelos mais bonitos? Compre um cabelo bonito. Você tem pouquinhos amigos, entendeu? Compre um smartphone com acesso à internet, que você entra nas redes sociais e aí você vai ser o cara que vai, vamos dizer assim, vai ser o rei do camarote, né? Ou veja, o capitalismo diz que ele apresenta a ilusão da liberdade individual promovida pelo trabalho, porque o trabalho gera dinheiro, né? E oportunidades de compra de objetos que não se efetivam quando a gente olha para as práticas sociais. Porque você tem uma massa gigantesca de pessoas ou que não têm trabalho, ou que são infelizes no seu trabalho, e vivem correndo atrás de trabalhos e trocam de trabalhos numa alta rotatividade, o que cria insegurança para essas pessoas e sofrimento subjetivo para essas pessoas. Só que o capitalismo diz que isso é liberdade. Olha só que coisa boa, gente. Você pode escolher com que trabalhar. Você não está feliz no seu trabalho? Largue seu trabalho. Tem um monte de posto de trabalho aí, um monte de oportunidade. Basta você achar, basta você empreender. Né? Então, seja sábio nas suas escolhas. Isso cria uma ansiedade social gigantesca, porque você fica, será que eu vou conseguir um trabalho? Será que eu vou conseguir um objeto que vai me fazer feliz? Será que eu vou dar certo? Será que eu fiz uma boa escolha? Cria um rompimento social,
Porque se eu não olhar para o meu umbigo e ficar preocupado com o umbigo do outro, o outro vai se dar bem e não eu. Então você rompe a solidariedade social. E a solução para isso é trabalhar, acumular, comprar objetos que supostamente vão te fazer feliz. Essa é a lógica de funcionamento do capitalismo. Porque o capitalismo te diz que o mundo sempre foi assim. Mas ele nunca, nem sempre foi assim. Pensem no modo de produção. Foi pior. Modo de produção escravocrata. Mas foi diferente. Modo de produção feudal. E poderia vir a ser diferente se encampássemos uma proposta, por exemplo, de anarquismo, socialismo, comunismo, sei lá o que, barbárie. O que o Marx quer deixar claro é que nós não estamos fadados a ficar no capitalismo. Nós escolhemos ficar no capitalismo. Nós escolhemos os grilhões que nos prendem. O que não nos contam é o tamanho dessa corrente. Então, falar de como funciona o sistema de produção capitalista e as repercussões para a subjetividade, que isso é o métier do psicólogo, diz respeito a como nós podemos enfrentar essas adversidades. Veja aqui que toda essa história de alienação, de exploração, de desigualdade social pode ser resumida a um aspecto que tem muitas pessoas que acham que ainda não existe, né, ou que já não existe mais. Luta de classes. O que o Marx quer dizer com luta de classes? Existe uma classe que precisa trabalhar, vender seu conhecimento e seu tempo mediante as condições que lhes são oferecidas e não mediante suas escolhas, a classe dos trabalhadores. E uma classe que tem os meios de produção e determina os meios pelos quais os trabalhos e os objetos devem ser produzidos. E geralmente essas pessoas têm privilégios ou confortos ou oportunidades maiores que a outra classe. Então existe uma luta entre classes, uns querendo sobreviver, os trabalhadores, outros querendo lucrar cada vez mais. Mas vejam, esse lucrar cada vez mais não é apresentado no capitalismo como um fato ruim. Então eu vou fazer o trabalhador trabalhar mais, para ele sofrer, para ele morrer, porque daí eu vou contratar outro mais barato. O capitalismo funciona porque esses valores são apresentados como valores de humanidade. Eu dou emprego para as pessoas, eu dou oportunidade, eu contrato famílias. Então elas têm que trabalhar. Eu sou um cara bom, entendeu? Eu quero que elas façam isso, porque elas se ajudam e elas me ajudam. Então, todos esses componentes de disputa social no capitalismo são apresentados como solidariedade. Só que isso é falso, é ilusório. Esse é o processo ideológico no capitalismo. Por isso que nós estamos nessa bagunça, nesse inferno total. Só que o capitalismo não é bobo. Então, para finalizar, vivemos uma disputa de classes sociais. Para o Marx, né? Isso pode ser representado na contemporaneidade com a disputa de gênero, né? Homens e mulheres, cis e trans, e outras categorias. Mas veja, o que o Marx está querendo falar não é que... Bom, o Marx queria falar isso, né? Não, mas não é que a classe social é mais importante que outro marcador sociológico, como o gênero, a etnia, a religião, mas é que existem disputas numa sociedade de grupos sociais que têm privilégios e desejam mantê-los e aumentá-los, e essa justificativa geralmente é uma justificativa humanitária e natural, sempre foi assim. Eu trabalhei assim, meu pai trabalhou assim, meu avô trabalhou assim, meu bisavô trabalhou assim, meu tataravô trabalhou assim, Jesus Cristo trabalhou assim. E do outro lado, pessoas que são exploradas. E existe confronto, disputa, luta. Por isso que no marxismo, o motor da história é a luta de classes, a luta de gênero, a luta de sexualidade, a luta racial, a luta étnica, qualquer luta que vocês quiserem, haverá luta. O capitalismo, para a gente não ter que ficar pensando e sofrendo com isso, vai nos dizer que não existe luta. Ideologia é apagar toda essa aula que eu dei para vocês. Por que vocês vão ficar pensando em classe social, em modo de produção feudal, né? Por que vocês vão ficar pensando na Europa medieval? Você mora no Brasil, né? Você mora em Uberaba. Para que você vai ficar pensando, se tem tanto posto de trabalho por aí, basta você ter força de vontade, você não tem que pensar nas desigualdades, você tem que pensar em empreender. O capitalismo, então, oculta a história, oculta o processo social,
para que a gente não possa tomar conhecimento, que a gente fique desalienado desse processo e possa alterá-lo. O capitalismo quer que simplesmente você não conheça essa história para repeti-la. E repetir a história significa que você vai continuar trabalhando, e outras pessoas vão lucrar às suas custas. E você vai sofrer, e pior, você vai sofrer no trabalho e fora do trabalho, porque o capitalismo fala que isso é normal e natural. Sempre foi assim. Então, quando a gente não conhece a história, nós repetimos a história. Essa ideia que o Freud fala, o que não é recordado, reelaborado e repetido, foi o Marx que inventou, não foi o Freud. Então hoje nós falamos de conceitos extremamente importantes. Nós falamos de universalização da suposta liberdade, de luta de classes, de alienação, de mercadoria, de que mais nós falamos? De modos de produção, falamos de sofrimento. No nosso próximo encontro, e é por isso que o capitalismo se sustenta, nós vamos ver, é uma das formas pelas quais ele se sustenta, nós vamos ver que o capitalismo, ao mesmo tempo que põe o problema, ele oferta a solução. É por isso que ele se mantém. Quais são as soluções do capitalismo para os sujeitos que estão em formação nessa subjetividade social? Não pense nesse problema. Está triste? Vai pescar. Está infeliz? Toma remédio. Está com o corpo magrinho? Vai malhar. O capitalismo oferece objetos que supostamente respondem aos nossos sofrimentos. Ou então, ele te exclui por simplesmente. Você não está feliz? Suma. Vai vender coco na praia. Aí quando você for velho e precisar do médico, o que você vai fazer? Você vai ficar na fila do SUS? Então lute, guarde dinheiro e pague um plano de saúde. Mas até chegar àquele ponto, não fica pensando, 1968, martelo e foice não existe mais. Esse papo de discutir capitalismo e comunismo é coisa de gente atrasada, não vale. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que arrumar um emprego, você tem que se capacitar, você tem que juntar dinheiro, comprar objetos que vão tornar a sua vida mais feliz, mais fácil, e aí você vai ser feliz. Consumo de objetos, consumo de objetos. Então o capitalismo, para finalizar, está alicerçado numa cadeia de produzir objetos, distribuir objetos, consumir objetos. Só que essa produção de objetos significa a fragmentação da subjetividade ou aumento do sofrimento. Essa distribuição significa o acesso limitado a esses objetos. Imagina que tem pessoa, por exemplo, que cata caranguejo na beira da praia para poder sobreviver e vende esse caranguejo a 10 centavos de reais, e esses caranguejos pelos quais foram pagos 10 centavos de reais viram pratos de 200 reais no restaurante, que esse catador de caranguejo não vai ter acesso. Então a produção diz a uma impossibilidade de acesso e o consumo do objeto como uma ilusão de completude. Ou seja, nós temos todo um funcionamento social em círculo, para esse lado aqui, um círculo sem fim, que não torna as pessoas mais felizes. Ela simplesmente organiza o sofrimento social. Então a gente vai voltar nesse ponto, na próxima aula, do quanto o consumo de objetos e o consumo de pessoas, porque o amor também vai falar disso, é uma ilusão de oferta de completude que faz a roda do sofrimento se manter e que forma a nossa subjetividade. Gente, então a gente conversa na próxima aula. Acho que é isso por enquanto. Um abraço.